Seguinte, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como eu fiz pra conseguir aprender a falar inglês. Saber falar inglês é muito importante, é super importante pra você que quer conseguir um bom emprego, então pra você que quer viajar o mundo como a gente viaja, pra você conseguir se comunicar, fazer amizades, conseguir trabalho, esse tipo de coisa, é muito importante você saber inglês. Então eu vou falar pra vocês aqui quais foram as formas que eu fiz para aprender inglês sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. Foram 3 formas muito simples que eu utilizei pra conseguir aprender a ler e entender, e a escutar e entender, e uma forma eu utilizei para poder perder o medo e conseguir falar com as pessoas, ok? Então fica nesse vídeo que você vai ver que dá para aprender muito fácil, dá para aprender fazendo coisas que você gosta de fazer, não precisa de coisa chata, de aula online, de aula presencial, você pode aprender de uma maneira muito fácil, sozinho e fazendo só o que gosta, ok? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar! Então pessoal, como eu falei, eu aprendi inglês, eu aprendi a falar inglês fazendo somente as coisas que eu gostava de fazer. E quando eu comecei a me interessar por saber as palavras em inglês, eu era bem mais novo do que eu sou agora, na verdade eu acho que eu ainda era uma criança, porque eu comecei a aprender inglês jogando videogame. Antigamente, na época que eu jogava, hoje em dia eu tô com 26 anos, e a maioria dos jogos que eu jogava, eles não vinham em uma versão em português. Todos os jogos vinham, na maioria das vezes, em inglês ou em japonês, porque tinha muito jogo japonês. E aí ficava muito difícil, né, quando você é criança, não sabe nenhuma palavra em inglês, você conseguir fazer as missões do jogo, passar de fase, alguma coisa desse tipo, porque você não entende. Então, eu tinha que dar um jeito de entender o que é que estava ali acontecendo, porque eu não podia deixar de jogar aquele jogo maravilhoso. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que é que eu fazia. Pronto, pessoal, coloquei aqui um vídeo aqui do GTA, aqui no canal, esse canal aqui, o Sub-Zero, muito obrigado, vou usar o seu vídeo aqui. E aí eu tinha que passar de fase. É aqui no GTA, ó, prestem atenção que vai aparecer uma mensagem bem aqui, pronto, pausei. Apareceu essa mensagenzinha aqui. E aí, quando eu era criança, eu não sabia falar absolutamente nada. Eu li essas letras aqui, era tudo embaralhado, não sabia decifrar nada. Então o que é que eu fazia? Eu pegava cada uma dessas palavrinhas, pegava uma caneta, pegava um papel e pegava um dicionário de inglês, exatamente. Porque naquela época eu não tinha internet, mas em casa eu tinha um dicionário de inglês. E aí eu pegava cada palavrinha dessa daqui, procurava o significado delas e colocava lá no papel lá para eu poder decifrar o que é que estava escrito. Saía tudo embaralhado, mas dava para entender. E eu ia fazendo isso em vários jogos, não só no GTA, mas foi mais no GTA, porque eu acho que é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Até hoje eu jogo esse jogo. E com isso eu fui aprendendo a ler em inglês. Para entender o que os personagens estavam falando no jogo, o que as pessoas que estavam falando inglês falavam, ainda não era o suficiente, mas eu conseguia já ler o que estava escrito. Depois de alguns anos saíram várias versões em português, né, modificadas, mas no começo, quando eu comecei a jogar, só tinha versão em inglês e era bastante difícil, mas serviu para aprender a ler, né? Então vamos agora para o segundo método que eu utilizei para aprender a falar inglês. Bom, pessoal, e aí eu fui ficando um pouco mais velho, fui perdendo um pouco do interesse por videogame, né, e comecei a me interessar por música. Gostava muito de algumas bandas, mas eu gostava muito dessa banda aqui, ó, Avenged Sevenfold. Exatamente, eu gostava muito dessa banda. Ainda gosto, ainda escuto de vez em quando algumas músicas deles. E essas musiquinhas aqui, ó, hoje em dia, todas elas, você vai aqui nesse site letras.mus e tem todas as traduções. Mas quando eu comecei a gostar dessa banda, as músicas mais famosas tinham tradução, mas as outras, né, que eu tava escutando ali, querendo conhecer, não tinham tradução nenhuma. Então o que é que eu tinha que fazer? Eu ia aqui no site aqui das letras e tava lá a letra todinha em inglês. E aí o que é que eu fazia? Agora eu já tinha internet, já tava pesquisando aqui a música, eu ia lá no Google Tradutor e ficava traduzindo a música até eu decorar ela em português. Parece loucura, mas servia para eu conseguir aprender o que a pessoa tava falando na música, porque eu ficava escutando a música, ou seja, ele estava lá falando durante a música, e aí eu colocava a letra em português e a letra em inglês. E aí eu ficava ouvindo o que ele estava falando, lendo em inglês, e aí depois traduzia para o português, ainda ouvindo a música. Ou seja, eu conseguia pegar a forma como ele falava e também conseguia traduzir quase que automaticamente, porque eu tinha a letra em português do lado. Então foi dessa forma que eu comecei a aprender a escutar e entender. Foi com as músicas, e pense aí, música é muito mais difícil de você aprender a escutar, porque na maioria das vezes as músicas estão ali num ritmo acelerado. Às vezes na música eles usam algumas entonações que só servem para música, não são entonações normais do dia a dia. E aí eu utilizava isso para conseguir entender, ou seja, eu fiz um progressivão mesmo para conseguir entender o que as pessoas falam. Hoje em dia eu entendo muito bem, eu acho que a coisa que eu melhor sei fazer é entender e escutar o que é que as pessoas estão falando, saber o significado das palavras só da pessoa falar, porque aprender com música foi muito bom para isso. E a terceira forma que eu
eu utilizei para conseguir entender o inglês, né, que foi uma forma para eu conseguir entender as versões do dia a dia, porque na música você conseguia entender as palavras, mas não eram assim diálogos que você utiliza no dia a dia. Então, para aprender a escutar uma conversação e saber direitinho o que é que as pessoas estavam falando, eu utilizei essa maravilhosa plataforma que é o YouTube. Quando eu comecei aqui o canal no YouTube, eu gostava muito de ver coisas sobre o YouTube, sobre filmagens, sobre tudo relacionado, e aí eu comecei a me interessar por um canal, deixa eu mostrar aqui, muitos de vocês devem conhecer, que é o canal do Casey Neistat. Esse cara, ele é muito foda. E ele trabalha com produção de vídeos, ele é um criador de conteúdo muito massa. E aí o que é que eu fazia? O estilo de vídeo dele é tipo os vídeos que a gente faz, né? Ultimamente a gente não tem feito muito porque a gente tá aqui em casa, mas é vlog, daily vlog, fica mostrando o dia a dia dele, conversando com as pessoas, conversando com as pessoas que trabalham com ele e tal. E aí eu comecei a assistir os vídeos dele por me interessar pelo que ele tava falando, porque ele mostra a vida dele, mas também fala sobre equipamentos fotográficos, fala sobre o YouTube, fala sobre assuntos que eu me interesso. Eu conseguia pegar a forma como as pessoas dialogavam, ou seja, se a pessoa começasse a conversar ali, eu ia entender o que elas estavam falando. Porque, como eu falei, na música tinha uma forma totalmente de falar, na hora da conversação era outra forma de falar também. Então eu tinha que pegar esses dois pontos para conseguir, né, me aperfeiçoar no entendimento do inglês. Ó, aí eu colocava aqui para escutar e tal, via o jeito que ele falava, como ele dialogava, e por muitas vezes eu usava essa legendazinha que você ativa aqui no YouTube, ó, que não é uma legenda muito certinha, ela fica aparecendo assim, tipo, automaticamente, e essa legenda, meu amigo, é uma grandiosa merda, porque às vezes aparece a palavra toda errada, e aí isso me ajudou, porque quando a palavra aparecia errada, eu já sabia compreender qual era a palavra, e aí eu pegava, não é isso que ele falou, o que ele falou foi essa palavra que eu entendi, e não isso que está escrito. Ou seja, essas pequenas dificuldades, como a velocidade da fala numa música, a entonação numa música, ou então esse tipo de legenda aqui automática que sempre vem errada, isso daí na verdade não é uma dificuldade, na verdade isso te ajuda a melhorar, porque você vai pegando uma prática e vai vendo que, pá, eu tô entendendo o que é que ele tá falando e isso daqui que tá escrito é o que tá errado. E aí essa daí é mais uma dica pra vocês, se você for assistir um canal desse no YouTube e a legenda for assim, até essas aqui, toda automática aqui, preste atenção porque na maioria das vezes essa legenda tá errada e é melhor que você aprenda a escutar primeiro do que ficar só lendo isso daqui e você não vai nem entender o que é que tá acontecendo no vídeo. Vocês viram aí as formas que eu utilizei para aprender a ler e a escutar e entender em inglês. Vocês viram que eu consegui aprender essas duas coisas fazendo somente coisas que eu gosto, com conteúdos que eu gosto, com coisas que eu me interesso, ou seja, eu não precisei fazer nada daquelas besteiradas chatas de aula, não sei o que, não sei o que. Mas agora eu quero falar para vocês como foi que eu perdi o medo de falar, porque você tá aí na sua casinha pensando aí, eu já sei ler, eu já sei entender, então para falar vai ser muito fácil. Mas aí quando você é colocado à prova na prática, meu amigo, você vai ver que você não sabe de absolutamente nada e que você ainda não está preparado para falar inglês com as pessoas. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha todo esse entendimento, sabia escutar, sabia ler, pensei na minha cabeça, pá, tô livre, não vou passar dificuldade nenhuma, vou bater mó papão com os gringos e tal. Na verdade não foi o que aconteceu, meu amigo. No primeiro gringo que apareceu na minha frente eu já travei totalmente, porque a palavra vinha na cabeça e você tinha aquele medo de estar pronunciando errado, aquela coisa de, né, será que a concordância tá certa? Será que eu vou falar uma coisa legal e a pessoa vai entender que eu tô esculhambando ela? E aí eu tive que perder esse medo. E como foi que eu perdi esse medo? Pra quem conhece esse canal sabe que nós fazemos algumas viagens aí pelo mundo. No último ano a gente tava na Europa, a gente voltou da Europa agora em março, e lá a gente tava fazendo um trabalho que se chama voluntariado. O que é o voluntariado? Você viaja e para economizar a acomodação, para você não ter que pagar hospedagem, hotel, esse tipo de coisa, você troca algumas horas de trabalho por acomodação. E aí você deve estar pensando, nossa, que legal, que economia legal, mas não é só a economia que tem de vantagem. Foi nesse tipo de trabalho, foi fazendo esse tipo de trabalho que eu consegui perder o medo de falar inglês, porque eu trocava as minhas horas de trabalho por alguns serviços de recepção. Eu fazia recepção algumas horas e aí nessas horas de recepção eu tinha que receber clientes do mundo inteiro. Um monte de gringo chegava nesse hotel que a gente estava trabalhando em troca de acomodação e eu tinha que falar com eles. Quando eu ia falar com eles eu tinha que falar inglês e normalmente era sempre uma coisa meio repetitiva, era mostrar o quarto, era pedir para a pessoa o passaporte dela, esse tipo de coisa, e assim eu fui perdendo o medo, né? Todo dia falando aquela mesma coisa, umas 10, 20
20 vezes por dia falando nessa mesma coisa. E aí durante esse voluntariado também a gente foi conhecendo pessoas que estavam ali também voluntariando com a gente, que eram gringas também, que eram de outros países. E aí eu fui perdendo mais ainda o medo, porque eu conversava com as pessoas sobre o dia a dia, sobre o trabalho e tal. E aí mesmo que eu errasse alguma coisa, eu tava ali aprendendo, tava ali falando. Outra dica pra você: não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, porque na maioria das vezes você tá errando, mas a pessoa tá te entendendo. E se a pessoa te corrigir, não é pra você ficar com raiva, é pra você aceitar a correção, porque você tá tentando melhorar, você tá aprendendo ainda, você ainda não sabe de tudo. Mas na minha vida foi muito importante o voluntariado em relação ao inglês, porque foi a única forma que eu tive na minha vida pra conseguir perder o medo de falar inglês. Eu, desde a minha adolescência, eu sou mecânico de carros. Eu trabalho com meu pai desde os meus 14 anos como mecânico de carros. E eram muito poucas as oportunidades de falar inglês fazendo esse tipo de coisa. Então, ter feito um voluntariado foi muito legal. E para você que pensa que você precisa fazer um voluntariado em um lugar muito distante para ter essa experiência e para poder perder o seu medo de inglês fazendo isso, você pode fazer voluntariado aqui no Brasil mesmo, pela Worldpackers. Worldpackers é a plataforma que a gente sempre divulga aqui, que é parceira do canal, em que a gente consegue esses voluntariados, esses trabalhos em troca de acomodação e viajar sem pagar acomodação. E você consegue fazer isso aqui no Brasil. No Brasil tem muitos hotéis, muitas acomodações que recebem gringos, e aí você vai com certeza ter a oportunidade de falar inglês aqui no Brasil mesmo. Essas são as dicas, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like para ajudar, se inscreve no canal. Esse canal aqui é um canal de viagens, é um canal de daily vlogs que eu tenho com a minha esposa, a Renata. A gente faz daily vlogs, a gente viaja, a gente faz um monte de coisa aí. Caso você goste desse tipo de conteúdo, basta se inscrever e até o próximo vídeo, a próxima dica. Falou!